Muitas vezes as pessoas, elas se assentam no banco da igreja, ficam olhando e ficam pensando assim: o que a igreja pode fazer por mim? O que esse pastor vai fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? Não tem nenhuma programação. Eu queria mais coisa para os jovens. Não tem nada para a terceira idade, pouca coisa para as crianças. Eu queria mais atividades na área da música. Enfim, o que esse pastor pode fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? O que a associação está fazendo por mim? O que a igreja mundial pode fazer por mim? Os anciãos, os líderes. Muitos ficam assim, né? O que a igreja pode fazer por mim? Quero ver essa liderança agora aí, que foi eleita. Quero ver se eles vão fazer alguma coisa melhor do que esse ano, no ano que vem. Sabe, nós devíamos pensar um pouco diferente. Devíamos nos assentar assim e pensar: o que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pelo meu pastor? O que é que eu posso fazer para apressar a volta de Jesus? O que é que eu posso fazer? Uma irmã lá em Santa Catarina, alguns anos atrás, ela pensou assim: o que é que eu posso fazer pela minha igreja? Ela era uma senhora distinta, elegante, de boa família, bem casada, tinha sido bem rica no passado e era rica também naquela época. E ela teve uma ideia, teve um plano, bolou um plano na cabeça. Em vez de se perguntar o que podem fazer por mim, ela se perguntou: o que eu posso fazer pela igreja? E ela idealizou uma campanha de arrecadação de roupas, brinquedos, alimentos, presentes, semelhante a essa que vocês estão fazendo aí, o mutirão de Natal. Na época não tinha esse nome. Para entregar numa cidade vizinha à cidade dela. Naquela cidade vizinha não havia nenhum adventista, muito menos igreja. E ela pensou em entregar para famílias carentes daquela cidade. A cidade Rio dos Cedros. Para quem não sabe onde fica aí, acho que ninguém sabe. Fica perto de Blumenau, Santa Catarina. Uma cidade de italianos. A rádio tem programas em língua italiana. Muito tradicional a cultura italiana lá. Não tinha igreja. E ela sonhou com isso, em atender pessoas carentes daquela cidade. Conseguiu arrumar tudo o que ela queria: roupas, alimentos, brinquedos, presentes. Foi à prefeitura da cidade, recebeu o apoio da prefeitura, de um empresário local, da igreja dela, de Indaial, Santa Catarina. E chegou o dia da entrega. E lá estava aquela mulher, elegante, fina, dentro de um caminhão, fazendo esse trabalho. Ela não pensou: o que a igreja pode fazer por mim? Mas ela pensou: o que eu posso fazer pela igreja? Na verdade é por Jesus. As coisas não seriam diferentes assim? Se pensássemos assim? Que a igreja somos nós, é você, sou eu. E naquele dia da entrega, o empresário local foi junto para ajudar alguém que se dispôs, se simpatizou com o projeto. E esse camarada foi vestido a caráter para a época. Ele foi vestido de Papai Noel. Era Natal. A nossa irmã não perdeu a oportunidade. Resolveu falar com o Papai Noel sobre o que era para ela o mais importante na vida. Sobre o que vocês acham que ela falou com o Papai Noel? Sobre a abertura do Mar Vermelho na novela da Record? Não? Sobre o jogo do Brasil e Argentina ontem? Nem sei quanto deu, nem quero saber. Sobre o quê?
sobre Jesus, sobre Deus. E ela viu que os olhinhos do Papai Noel brilhavam por trás da máscara. Não perdeu a outra chance que ela tinha. Fazer o quê? Oferecer a ele um presente, um estudo bíblico. Prontamente ele aceitou, topou. José Carlos Lenzi, um italiano, falava em italiano, devoto a Nossa Senhora de Fátima. Feriado na sua fábrica, todo dia de Fátima, no ano, ele fazia feriado. Aceitou. E começaram a estudar a Bíblia. Ela, a Rosemarie Liptich, o seu marido Wilson Liptich, com o Papai Noel José Carlos Lenzi. E pegaram um estudo e foram estudando. É fácil, é simples. Chegaram nos 10 mandamentos. Leram para ele o 2º mandamento. Fala sobre o quê? A proibição de adorar imagens. E ele passou a guardar esse mandamento. Tinha uma santa, Nossa Senhora de Fátima, lá num local especial na sua fábrica, e ele jogou aquela imagem no rio. Colocou um quadro dos 10 mandamentos no lugar. Falaram sobre o sábado, 4º mandamento. Ele passou a guardar o sábado. E assim ele foi aprendendo e colocando em prática cada ensinamento. Chegou o estudo sobre a morte. E ele se assustou com esse estudo, porque ele disse, não é possível. Então o que acontece na casa da Eunice, a médium mais poderosa que havia lá em Santa Catarina, que morava na cidade mais alemã do Brasil, qual é? Pomerode, Santa Catarina. O que acontece na Eunice? Ela faz operações espíritas, ela invoca o espírito dos mortos, ela fala com os que morreram e um monte de coisa. E ele aprendeu que o que acontece lá eram manifestações espíritas. E assim ele foi ensinado que Deus abomina quem consulta os mortos. Deuteronômio capítulo 18 fala isso, que são espíritos de demônios. O diabo personifica a voz, a fisionomia da pessoa. Ele ficou assustado, ele não fazia nenhum negócio sem a mulher dar a última palavra. E uma vez ele foi comprar um caminhão em Joinville, ligou para a mulher e disse assim, vou comprar um caminhão, posso comprar? Pode, só quando você chegar aqui em Rio dos Cedros vai quebrar o caminhão. Disse a peça que quebraria. Assim aconteceu. Ele não fazia nada sem a mulher dizer faça ou não faça. Ele tinha casas na praia em sociedade com ela. E agora ele estava prestes a mudar de religião. E ele foi na casa da mulher. E ela disse, eu já sei o que você veio fazer aqui. Eu sei que você estuda a Bíblia agora com os adventistas. É a pior raça que tem. Se você mudar de religião, você vai perder tudo o que você tem. Escute só, se tu mudar de religião, tu vai perder tudo o que você tem. E ele não deu ouvidos. Em outubro de 92, ele e a mulher, José Lenzi, Roseli Lenzi, foram os primeiros a serem batizados em Rio dos Cedros. Amém? Começaram uma igreja na garagem da casa dele. E daquele dia em diante, ele começou a perder tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Ele tinha uma fábrica de telhas, cerâmica safira. E do batismo dele em diante, tem muita coisa que eu não contei aqui, que o inimigo tentou impedir de todas as formas o batismo deles. Mas, depois do batismo, cada fornada de telha que ele tirava, e vendia para São Paulo, e de São Paulo para fora do país, as telhas saíam agora rachadas, com defeitos de 2ª categoria. E ele começou a empilhá-las, e não vendia mais. A médium mandou um recado pelos irmãos dele, que fabricavam tijolo ao lado. Pode dizer lá para o José, que ele pode buscar barro no exterior, argila, não vai sair mais telha que preste na sua fábrica. Ele chamou um técnico, olhou todo o processo de fabricação da telha, nada de errado. Buscou barro, argila em outro lugar, nada mudou. Não havia explicação humana. As telhas saíam rachadas. Os pais do José, mãe, irmãos, amigos, diziam, viu José?
porque você mudou de religião, Deus está te castigando. Você jogou a santa fora, Deus está te castigando. O José guardava o sábado, o José era missionário, começou uma igreja na casa dele, confeccionou um folheto com os 10 mandamentos da Bíblia e os mudados pelo homem, e espalhou de casa em casa na cidade. O José devolvia o dízimo, mas as coisas estavam de mal a pior. O devorador, que é Satanás, estava atuando na vida, ou na empresa dele. E ele me mostrou: pastor, olha aqui, ó, fevereiro já era, estou falido, olha as pilhas de telhas que eu não posso vender. Chegou o momento que José não aguentou mais, e ele fez uma oração: Senhor, eu não aguento mais, agora eu vou abrir minha Bíblia, e no verso que eu abrir, eu quero uma resposta. Sabe o que aconteceu? No final eu vou contar para vocês. Abra a Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Daqui a pouco eu conto o final para vocês. João capítulo 21, verso 1. Diz aí a Bíblia: Jesus aparece a 7 discípulos. Uma história bem conhecida. Foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois da ressurreição dele. Ele já havia morrido, já havia ressurreto. Já estava ressurreto e agora não andava mais a todo momento com os discípulos. Diz o verso 1, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 outros discípulos, 7 ao todo. E sabe sobre o que eles conversavam? Sabe sobre o que? Eles conversavam sobre o futuro. Eles se perguntavam: o que vai ser de nós amanhã? Jesus foi preso, condenado, morto, não anda mais conosco aqui, e nós? O que virá para nós? Qual será o nosso futuro? Com o que vamos nos vestir? O que vamos comer? Deixamos tudo para seguir a Jesus: barco, rede, pesca, amigos, profissão. E o que é que estamos ganhando com isso? Não temos dinheiro, não temos bens materiais, não temos perspectiva de futuro. Ele não é rei aqui em Jerusalém como nós esperávamos, não somos ministros ao seu lado e estamos aí abandonados. O que é que estamos ganhando em sermos discípulos de Jesus? Era mais ou menos sobre isso que eles falavam. Também assim nós nos deparamos às vezes. Sou adventista há 8, 10, 15, 20 anos. Deixei tudo para seguir a Jesus. Perdi oportunidades de emprego, de concursos, amigos, parentes. E o que é que estou ganhando com isso? Eles pensavam o que é que Jesus podia fazer por eles, e não pensavam o que eles poderiam fazer por Jesus. O que vai ser de nós amanhã? Como será o nosso futuro? Eu vim aqui dizer para você nessa manhã: alguma coisa ruim vai acontecer com você. Alguma coisa ruim irá acontecer com você, com quem você ama, dentro da sua família. Alguma coisa ruim vai acontecer. O que o futuro nos reserva? Mais coisas boas ou mais coisas ruins? Coisas boas e coisas ruins. Para alguns mais boas, para outros menos boas, mais ruins. E não sei. No mundo 3 tribulações. Tende bom ânimo. Não vim trazer paz à terra, espada. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Dias difíceis. Os últimos dias serão difíceis. Difíceis.
Nós estamos vendo um mundo assim. Doença, morte, terrorismo, assassinato, fome, tanta coisa ruim. O que virá para nós amanhã? Ainda bem que nós não sabemos o futuro. Ainda bem. Alguns desejam, se eu soubesse, ainda bem que eu não sei o meu futuro. Ainda bem que você não sabe o seu futuro. Ainda bem. O que virá amanhã? Dias atrás morreu um colega nosso, pastor. Aí umas 2 semanas atrás. Jovem de 30 e poucos anos. Foi passear, ele, a família, e mais outros pastores e tudo mais. Um retiro. Morreu numa piscina, na frente da esposa e dos filhos. Mal súbito. Mas parece que foi brincar de trancar a respiração debaixo d'água. E era especialista nisso. Talvez ficou alguns segundos a mais. Apagou lá embaixo e morreu. Na frente de todo mundo, dos amigos, da esposa, de todos. Imagine se aquela mulher soubesse antes o que aconteceria e não pudesse evitar. O que virá para nós? Bom, olha só o que diz a Bíblia. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós vamos contigo. Saíram do barco e naquela noite não apanharam o quê? Nada. Sabe o que Pedro disse? Pedro disse assim: vocês querem saber de uma coisa? Para mim, chega, eu estou fora. Não mais serei discípulo de Jesus. Não mais quero ser seguidor. Chega. Pescador de homens? Não, estou fora. Eu vou voltar à velha vida. Vou pescar. Ele sabia que uma noite de sucesso no mar já dava para recomeçar a vida. Estou fora. Vou voltar à velha vida. E os demais disseram: nós vamos contigo. Vou resolver do meu jeito. Muitos estão assim, se perguntando: o que é que a igreja pode fazer por mim? O que é que estou ganhando em ser um discípulo de Jesus? Em ser um adventista? Sabe de uma coisa? Eu vou dar o fora. Vou voltar à velha vida. Vou voltar a fumar, a beber, a ir onde eu bem entender, enfim, vou voltar à minha vida antiga. Eu estou caindo fora. Chega. Ainda pisaram no meu calo, olharam de atravessado para mim, falaram alguma coisa que eu não gostei. Eu estou fora. Alguns saem. Muitos saem. E levam outros, arrastam outros. Querem resolver a vida do seu jeito, da sua maneira. Pedro assim pensou. Diz que não tiveram sucesso naquela noite. E diz mais aqui a história. Olha só, vamos ler. Verso 4. Ao clarear do dia, estava Jesus na praia. Todavia eles não o reconheceram. Quem que ficou observando o insucesso deles durante toda a noite na praia? Quem foi? Jesus. Ele deixa você agir sozinho. Você não quer ser fiel a Deus? Ele deixa. Você não devolve os dízimos e ofertas fielmente? Eu falei que ia falar sobre esse assunto nesse dia. Ele deixa você viver como você bem entende. A igreja não coloca nenhuma lista lá, quem é fiel, quem não é fiel. Todos são livres. Ele fica observando. Lá da praia. O teu insucesso. Os teus fracassos em querer viver sem Ele. Em querer viver do seu jeito, a sua moda e maneira. Não tiveram sucesso naquela noite. Diz o verso agora 5. Eles não reconhecendo que era Jesus, ele pergunta para eles: ei, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Pegaram alguma coisa aí? E eles respondem no verso 6. No verso 5 ainda respondem o quê? Não pegamos nada, está ruim hoje. O mar aqui não está para peixe hoje. Ah, é? Não pegaram nada? Joguem a rede do lado direito, diz o verso 6, e vocês vão conseguir, e vão achar peixes. O quê?
jogue a rede do lado direito. O lado direito, diz Ellen White, era o lado onde Jesus estava na praia. Ele estava dizendo: joguem do meu lado, joguem no meu time, voltem para mim, ou fiquem do meu lado, façam do meu jeito, e as coisas serão diferentes. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas só tem um jeito certo a fazer, do jeito que Deus ensina e fala. Joguem do meu lado, fiquem do meu lado. Diz o verso 6 aí que eles fizeram isso, quase não conseguiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixes. Depois diz a Bíblia que eram 153 grandes peixes. Diz o verso 7 que João reconheceu que era Jesus e disse: Pedro, cara, olha lá, é Jesus, Pedro, põe a roupa. E Pedro rapidamente se cingiu, devia estar de uma espécie de calção primitivo, né? Ele se cingiu. Pedro, cara, é Jesus que está lá, rapaz. É Jesus. Pedro se vestiu. E diz aqui o verso 7, o verso 6, que Pedro se jogou ao mar e foi a nado à praia. Os demais, diz o verso 8, vieram de barco, estavam perto. E diz aqui o verso 8, puxando a rede, eles vieram. No verso 9 diz que ao saltarem em terra, viram o que lá na terra? Brasas, em cima da brasa tinha o que? Peixe, tinha também o que? Pão. Quem é que fez esse braseiro de peixe, esse assado de peixe lá? Foi Jesus. Quem é que trouxe o pão? Foi Jesus. Eles chegaram, tinha pão e tinha peixe. Sabe o que ele estava dizendo para eles? Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão preocupados com o que comer, o que vestir, como vai ser a vida? Eu é que cuido de vocês. Eu é que cuido de vocês. Você acha que você se governa? Do dia para a noite você pode ficar inválido na cama. Pode perder o emprego, um vento forte pode vir e mudar toda a sua vida. Eu é que cuido de vocês. Tem aqui pão, tem aqui peixe. E aí, Jesus faz um convite para eles. Ele diz assim, no verso 10: tragam dos peixes que vocês acabaram de pegar. Tragam peixe fresco, que nós vamos aumentar esse assado aqui. O verso 11 diz que Pedro entrou no barco, arrastou a rede, e diz que ela estava cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede o quê? Não arrebentou. Quais foram os milagres aqui vistos? Quais foram os milagres? Primeiro, Jesus sabia onde estavam os peixes. Ele viu por baixo d'água. Ou ele mandou os peixes irem para debaixo da rede. Então Jesus tem poder sobre o quê? Animais. Outro milagre. A rede não se arrebentou. Não arrebentou-se. Jesus tem poder sobre uma coisa inanimada, não viva. Devia ser de sisal, de alguma coisa assim. A rede era para ter se rompido, não se rompeu. Jesus tem poder sobre coisas vivas, sobre coisas não vivas. Tragam aqui peixes que vocês acabaram de apanhar. Diz aí o verso 12: venham aqui comer. Nenhum deles ousava perguntar quem era ele, mas todos sabiam que era o Senhor. Verso 13: Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos. Quem é que foi o garçom ali? Ele foi o assador, o cozinheiro. Ele foi o que viu os peixes antes e foi o que distribuiu. Sabe o que ele está dizendo para você e o que ele disse para os discípulos? Eu é que cuido de você. Quer você ficar do meu lado ou quer viver do seu jeito, a sua moda? Meu amigo da informática, ô gringo, põe lá para nós, análise, põe lá para nós. Alguns não sabem como é que funciona.
Você pega um envelope de dízimos, para colocar dízimos e ofertas, o seu pacto de ofertas com Deus. Há um outro papelzinho, dentro, coloca o seu nome, aqui eu coloquei um nome fictício, João do Brasil, espero que não tenha ninguém aqui com esse nome. Asa Norte, o João do Brasil está devolvendo R$300 de dízimo. E ele tem um plano de percentual de ofertas, e esse João do Brasil definiu 10% de ofertas. A mesma quantia, alguns fazem assim, outros mais, outros menos. R$300, ele preencheu ali. Ele colocou na parte que diz ali, ofertas voluntárias, pacto a distribuir. R$300. Deu R$600. Para onde vai esse dinheiro? Do dízimo que o João do Brasil devolveu, 10% dos R$300, vamos imaginar que foi R$100 para ficar mais fácil. R$10 vai para a divisão sul-americana, para a igreja pregar o evangelho nos 8 países da América do Sul. R$10 vai para a União Centro-Oeste Brasileira, para a União pregar o evangelho no DF, em Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. R$2,50 vai para a TV Novo Tempo, que prega o evangelho. Aqui está o Tito hoje, depois eu vou falar porque ele está aqui no final. R$3,50 vai para os nossos colégios de 2º e 3º grau, que tem pastores lá que pregam o evangelho para os alunos. R$1 vai para o serviço educacional Lar e Saúde, os comportores que pregam o evangelho, não para eles, mas para a promoção do trabalho deles. No nosso particular aqui, R$4,80, cada ano vai mudando, no ano que vem vai zerar isso aí no final do ano, porque não vamos mais ajudar a missão de Tocantins, já vai estar independente, mas por enquanto ajudamos a missão de Tocantins. E R$68 fica para a associação aqui, a plaque, pagar os seus pastores. Então de R$100, R$68 fica para a placa pagar os seus pastores e toda a pregação do evangelho. Assim que o dízimo é distribuído. O dízimo vai distribuído para o mundo todo. A nossa igreja é universal, não universal, mas é mundial, né? E agora, está repetindo aqui. E agora as ofertas. Como é que acontece com as ofertas? Se você der R$100 de ofertas, R$60 vão ficar para a sua igreja aqui. R$20 vão para projetos missionários da associação, que é compra de terrenos, construção de igrejas em novos lugares, reformas de igrejas. Esses 20% ou R$20 vai para a associação. Por mês, mais ou menos, dá uns R$60 mil que a associação recebe. É muito pouco diante dos terrenos que ela tem para comprar, das construções e reformas. E 20% vão para projetos missionários mundiais, para a igreja no mundo, além. Sabe, essa é a melhor maneira de você fazer com as suas ofertas. Não é deixar tudo aqui no caixa da igreja local, aqui de Asa Norte. Por que não, pastor? Porque nós somos uma igreja mundial. Estamos no mundo todo. Não somos uma igreja congregacionalista local aqui. Mas eu quero dar para o meu departamento. Você pode até fazer isso. Ou para o departamento de um amigo meu. Não é a melhor maneira. Essa é a distribuição recomendada. Você pode fazer como você quiser com as ofertas. Com o dízimo é diferente. Mas essa é a melhor maneira. Por quê? Uma igreja mundial, está no mundo todo. Jesus vai voltar não quando o evangelho for pregado apenas aqui, mas quando ele for pregado no mundo inteiro. Nós estamos em mais de 200 países no mundo. Nossa igreja não é apenas local, mas é mundial. Ela não é congregacionalista. Ela distribui os seus recursos para o mundo inteiro. O sangue de Jesus não teve efeito só para os judeus. O sangue de Jesus é para todos os que creem nele, para o mundo inteiro. Assim a nossa mensagem para o mundo inteiro deve ser espalhada. Se os pioneiros da nossa igreja pensassem apenas na comunidade local, não entregassem ofertas e não diluíssem o dízimo para o mundo inteiro, nunca o evangelho teria chego na tua casa para você e não teríamos hoje essa igreja aqui. Mas porque eles pensaram no mundo inteiro, o evangelho chegou no Brasil e chegou em muitos outros países.
Quando a oferta é sistemática, segue o plano que a igreja estabeleceu, haverá sempre recursos para os departamentos, para as missões locais da região, para as missões do Brasil, para as missões mundiais. Se você tão somente fizesse um plano de devolver o dízimo e estabelecer um percentual das suas rendas para dar em oferta. Sabe qual é a média aqui da igreja da Asa Norte? De contribuição de oferta é mais ou menos 3,5% da renda. Então 10% é o dízimo. E em oferta a igreja aqui contribui mais ou menos 3,5% da renda que vocês têm. Esse é o plano de percentual de oferta que a igreja tem. Eu dou o dízimo, 10%, e estou dando, se é R$100, então eu estou dando R$35 de oferta. Ah não, R$3,50. É bastante ou é pouco? Depende da bênção que cada um tem. A Bíblia não diz o percentual exato para se ofertar. O povo de Israel chegava a ofertar até mais de 25%. A Bíblia não diz. Muito obrigado, meu amigo. Vamos terminar aqui o assunto. O sermão, pode desligar aí a tela. A história continua aqui de Pedro. E agora nós lemos em João 21 o seguinte, verso 15. Depois de terem o quê? Comido, Jesus vem a Pedro e pergunta o que para ele? Amas-me mais que esses outros? E ele responde o quê? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Jesus pergunta uma segunda vez. E pergunta uma terceira vez. E Pedro sempre responde sim. E Jesus diz para ele o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta o meu rebanho. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Pedro, volte para o chamado que eu te fiz. Volte para a igreja. Volte para a missão. Eu te chamei para ser um pescador de homens e não de peixes. Volte para casa, Pedro. Você me ama, Pedro? Sim. Então cuide do chamado que eu te fiz. Cuide da igreja. Busque os rebanhos. Cuide do rebanho. Na terceira vez, Pedro se irrita. E Pedro chega a dizer, mas tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por que essa história? No verso 17, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E agora, para finalizar, vem o verso 18. Depois de Jesus ter certeza que Pedro o amava, 3 vezes ele o negou, não foi? Sim ou não? 3 vezes ele agora declara publicamente que o ama. Os demais ouviram, João ouviu, tanto é que ele registrou aqui. Agora Cristo diz, Pedro, você está disposto a me seguir? Sim, estou. Eu te amo. Tá bom? Pergunto para você, você está disposto a seguir a Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom. Então, Pedro, eu vou te contar uma coisa. O quê? Eu vou te contar o que vai acontecer com você amanhã. Amanhã? Eu vou te revelar o teu futuro. O teu futuro, Pedro. Conta logo. O que vai acontecer comigo? Fala. Jesus fala no verso 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Sim, claro, eu sempre fiz o que eu queria, colocava roupa, saía. Pois é. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde você não quer ir. Como é que é? Quando você for velho, estenderás as mãos, outro vai te vestir, e vai te levar para onde você não quer ir. Sobre o que Cristo estava falando para Pedro? Será que era sobre a idade da velhice? Terceira idade? Será? Uma pessoa numa certa idade tem que ter o apoio de alguém para vesti-la. Alguém a pega na sua mão e a conduz para lá e para cá. Ela não se governa mais. Não era sobre isso. Não era sobre isso. Ele estava falando da morte de Pedro. Pedro não entendeu muito bem. Não entendeu.
Mas ele viu que não era coisa boa. A história diz, a tradição diz que Pedro foi preso pelo Império Romano, foi levado no cárcere. Um dia tiraram Pedro de lá, colocaram uma roupa de executado, condenado à morte, o pegaram pela mão, o levaram para onde ele não queria ir, abriram os seus braços e Pedro foi crucificado. E quando ele viu que ia ser crucificado como Jesus, pediu para que o crucificasse de cabeça para baixo, porque ele não era digno disso. Diz aqui a Bíblia que Cristo falava do tipo de morte que Pedro teria. Pedro não entendeu muito bem, só que Pedro sentiu, percebeu que não era coisa boa. Não era coisa boa. O que virá na tua vida? Pode vir o desemprego de imediato, a morte, uma doença, uma traição, qualquer desgraça. Olha só o que Pedro fez. Bom, diz o verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, disse o que para Pedro? Segue-me. Pedro, o teu futuro não é legal. Você vai ser levado para onde você não quer, vão abrir os teus braços e não vai ser joia. Mas Pedro, segue-me. Diz o verso 20, então Pedro voltando-se viu que também ia seguindo a eles o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Pedro olhou para o lado e viu que vinha também seguindo a eles quem? João. E Pedro diz para Jesus: Jesus, o que vai acontecer com esse ali? Me fala. E com ele vai acontecer o quê? Ah, Pedro, eu não posso falar. Eu posso falar o teu futuro, mas o dele... mas já que você está me pedindo, Pedro, olha, vai ser feio o negócio para ele. Ele vai ser preso, vai ser jogado num caldeirão de azeite fervendo, ele vai ser exilado numa ilha de Patmos, vai sofrer a solidão, a perseguição, o abandono, vai ser terrível para ele, Pedro. Ah, é? Dias atrás eu fui triste, falar com um colega, disse assim: meu amigo, estou triste, tenho 5 multas para pagar no meu carro aí, PVA. Junto com o IPVA, mais 5 multas. Eu estava arrasado. Só uma era de 500. O FIR lá, pois o meu amigo disse assim: eu tenho 11. Quando ele falou que tinha 11, as minhas 5 já não tinham mais peso nenhum. Pedro queria ouvir de Jesus: João vai sofrer demais. Então o meu mal não é tão mal assim. Aí está o segredo da felicidade ou da infelicidade. Muitos ficam olhando para o lado, para o vizinho. Quem é gordo queria ser magro, quem é magro queria ser gordo, quem é alto queria ser baixo, quem é moreno queria ser loiro, é assim. Sempre vai ter alguém com uma mulher mais bonita que a tua. Sempre vai ter alguém com um marido mais carinhoso que o teu. Sempre vai ter alguém com filhos melhores que os teus. Sempre vai ter alguém com um emprego melhor que o teu. Sempre vai ter alguém com uma casa mais bonita que a tua. Sempre vai ter alguém com um carro melhor que o teu. Se você for ficar olhando para o lado, você nunca vai ser feliz. Jesus está dizendo aqui: Pedro, olha o que Cristo fala para Pedro, depois que Pedro queria saber o que ia acontecer com João. Diz o verso 22, respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Pedro, não se meta na vida do outro. Ele, quem? Não estou vendo ninguém, estou vendo você, Pedro. E para você eu te digo: segue-me. Mas e João? Não te interessa. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, problema é dele e meu. Quanto a você, segue-me. Fim da história. Pare de ficar olhando para o vizinho. Se preocupe com o seu irmão, sim. Ore por ele. Número 1. Número 2, posso ajudar em alguma coisa? Número 3, não existe. Ore e ofereça ajuda. Se ele aceitar e pedir, ajude. E mais nada. Viva a tua vida. Se contente com o que você tem.
Uns sofrerão mais, outros menos. Uns têm mais, outros menos. Mas para todos Deus diz uma coisa: segue-me, seja fiel, não importa o que aconteça. E agora, olha só o final. Então tornou-se corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Cristo não dissera isso. Ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É isso que ele disse. Sabe o que aconteceu com aquele nosso irmão lá da telha? Ele orou e disse: Senhor, eu quero um verso que me responda. E abriu a Bíblia depois da oração em Jó 38, verso 38. Se você for rápido, você vai ver o que eu vou dizer lá. O que diz lá? Jó 38, verso 38. Está escrito lá assim: para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Ele tirou do contexto o verso, é claro, mas ele viu pó, minha telha é feita de pó, de terra, torrão, ela é queimada, e o torrão, a barro deve se unificar, se fundir, se apegue um ao outro. Deus vai reverter o quadro. Quando, como, não sei. Teve uma ideia. Falou com o irmão dele, Osmari Lenzi, sócio dele na fábrica, e disse: mano, a nossa fábrica está com problema, você está vendo, estamos falidos. Só que tem um detalhe: metade dessa fábrica pertence a Deus, a outra metade não pertence a Deus. O irmão dele não foi batizado. Eu devolvo o dízimo da minha parte, você não. Vamos fazer um negócio, vamos dedicar toda essa fábrica a Deus. O irmão disse: vamos, não custa nada, estamos falidos mesmo. Ele chamou os funcionários. Chamou os funcionários e disse assim: de hoje em diante a Cerâmica Safira tem um novo sócio. Esse novo sócio, eles ficaram: mas quem é o doido que vai entrar de sócio nessa fábrica? É Deus. E nós vamos devolver o dízimo, 10% de todo o lucro dessa empresa. E se não sair mais telha que preste, eu vou colocar minha cabeça no machado, num cepo, vocês podem descer o machado. Foi assim que ele falou. Meus irmãos, você recebeu um papelzinho, não recebeu um papelzinho aí? Recebeu ou não recebeu? Esse aqui? Quem não recebeu, levanta a mão. Diáconos, entreguem. Diáconos, passem pelo corredor e entreguem. Mais 5 minutos eu termino. É para você preencher agora, ou mentalmente, ou com a sua caneta, não importa. Ninguém vai olhar isso aí. Ele é autoadesivo. Você depois cola na Bíblia. Levante a mão que você vai receber. Aqui diz assim: dedicar a Deus o meu corpo, meu tempo, meus talentos, o dízimo, o pacto, uma sugestão de 10%, ou você escolhe o seu percentual. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, percentual que você quiser. Não comece com um percentual muito alto se você nem é pactuante. Comece um percentual que você acha que é possível, e depois você vai vendo o que Deus vai fazendo na sua vida. Aquele irmão nosso, José, fez Deus sócio do seu negócio. Não quer fazer você, Deus, sócio da sua vida? Ou você quer andar sozinho, do seu jeito, da sua moda, da sua maneira? Deus é dono da sua vida, dono do que você tem, dono de tudo que nós temos. Deus só nos permite administrarmos a vida que nem é nossa, os dons que não são nossos, os talentos que não são nossos, o tempo que não é nosso, o dinheiro, o recurso que não é nosso. A questão de devolver o dízimo e definir um percentual de ofertas não é uma questão financeira, é uma questão que vai muito além. O meu pai é sapateiro, arruma calçados, sapatos, chulé velho das pessoas que levam lá. É isso, pronto, a vida toda. Ganha um salário mínimo de aposentadoria e é sapateiro até hoje. Tem quase 70 anos. O irmão dele é a mesma coisa, é salário mínimo, aposentado, e é sapateiro com o meu pai. Trabalham juntos. O meu pai foi sempre dizimista e ofertante. O meu tio, o irmão dele, nunca. Dias atrás eu falei com ele, minha tia me exortou para falar com ele.
Eu disse: tio, por que você não devolve o dízimo? Nunca devolveu na vida? A tia falou: por que não devolve, tio? Sabe o que ele respondeu? Não sobra. Como é que para o meu pai sobra, para ele não sobra? Os dois trabalham juntos, têm o mesmo salário e tudo mais. Não é que não sobra. O meu pai confia, o meu tio não confia. Quando você não devolve os dízimos, não entrega as ofertas, não tem um percentual definido de ofertas que você vai dar para a igreja, não é porque está faltando dinheiro, é porque você não confia. Não confia em quem, pastor? Não confia na igreja local, nem na associação, nem na organização da igreja. Não confia. Aí eu te pergunto: como que você é membro de uma igreja que você não confia? Você confia no que ela ensina? Segunda coisa, você está dizendo: eu não confio em Deus. Não confio em Deus. Eu não confio que com menos no meu bolso eu vou me manter. Eu não confio em Deus. E a terceira coisa que você está dizendo, sabe o que é? Eu não confio na igreja, não confio em Deus, eu confio no meu braço, é nas minhas redes, é na minha profissão. Eu confio, eu me garanto. Você é livre para continuar assim. Você é livre. Ou você é livre também para decidir confiar em Deus. Confiar em Deus. De hoje em diante a fábrica tem um novo sócio. E aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram ouvindo, ele disse: eu vou devolver o dízimo da fábrica. Era um sábado, eu estava lá na casa do José, o forno estava fechado, as telhas estavam lá no forno. Ele disse: pastor, amanhã eu vou abrir os fornos. Segunda-feira eu fui lá na casa do José. Ele disse: José, o que aconteceu? Me fala. Pastor, vem aqui olhar. Depois que dedicamos a fábrica a Deus, olha só como saíram as telhas, pastor. Querem ver? Sim ou não? Saíram perfeitas novamente. Amém? Disse ele. Pega uma aqui, pastor. Eu peguei e trouxe, invernizei. Isso foi em 93. Nunca mais deu problema lá. Hoje em Rio dos Cedros tem uma igreja bonita na Rua Matriz. Ela ajudou a construir igrejas em Timbó, Pomerode, tem 3, Rodeio. E José está lá. José Carlos Lenz, Cerâmica Safira. Ele decidiu fazer Deus sócio do seu negócio e da sua vida. Podia ter escolhido não fazer também. Você que escolhe. Deus não precisa do seu dinheiro. Não é você que paga o meu salário. Não. Não fará nenhuma diferença se você for fiel ou não para mim. Deus traz outras pessoas, novas pessoas, que decidem ser fiéis. O seu dinheiro, por mais alto, grande que você acha que seja, não faz diferença nenhuma. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que você confie nele. Que você tenha a experiência de confiar nele, como o sustentador, o mantenedor da sua vida. Você que escolhe. Confiar no seu braço ou confiar em Deus. Eu termino dizendo as palavras de Jesus para Pedro. Mas Jesus, vão me enforcar, vão me matar, vão me crucificar. Não interessa, Pedro, o que vai acontecer. Quanto a você, segue-me. E para você, se Jesus viesse no teu ouvido e falasse o teu futuro, o que ele falaria para você? Talvez ele diria: você vai morrer de câncer, você vai morrer assassinado, você vai ficar vivo até eu voltar, você vai ser traído pela mulher ou pelo marido, teus filhos vão... Alguma coisa ele falaria. Nesse mundo teremos problemas, mas sabe o que ele falaria para todos igual? Segue-me. Mas pastor, e se vier um câncer? Segue-me. E se eu perder o emprego? Segue-me. E se acontecer tal coisa? Segue-me. E ponto final. Sabe? É isso. Quer você seguir a Jesus? Aconteça o que acontecer. Se você não é fiel hoje, se você não o segue hoje de verdade, você acha que lá mais para frente, quando vierem os problemas mesmo, você vai seguir? É hoje o dia.
E essa questão de dízimos e ofertas é só um detalhe na vida cristã, só um detalhe. Mas é uma questão de confiar ou não. Se você não é fiel, passe a ser. Anote aí no papelzinho, anote aí. Quanto você vai devolver de dízimo? 10%. Quanto você vai entregar de oferta? Anote aí. Destaque, cole na sua Bíblia. No final, na saída, se você não colocou o nome, ou se mesmo que você colocou, você pode deixar lá. Eu vou entregar para o pastor orar por você. Esse envelope aqui, ó, vai estar para cada pessoa lá fora. Aí você vai dizer, pastor, mas eu já sou dizimista. Não interessa, pegue e leve. Porque assim aquele que não é, não vai ficar constrangido. Tá bom. Então, Pedro, eu vou te contar uma coisa. O quê? Eu vou te contar o que vai acontecer com você amanhã. Amanhã? Eu vou te revelar o teu futuro. O teu futuro, Pedro. Conta logo. O que vai acontecer comigo? Fala. Jesus fala no verso 18. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Sim, claro, eu sempre fiz o que eu queria, colocava roupa e saía. Pois é. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde você não quer ir. Como é que é? Quando você for velho, estenderás as mãos, outro vai te vestir, e vai te levar para onde você não quer ir. Sobre o que Cristo estava falando para Pedro? Será que era sobre a idade da velhice? Terceira idade? Será? Uma pessoa numa certa idade tem que ter o apoio de alguém para vesti-la. Alguém a pega na sua mão e a conduz para lá e para cá. Ela não se governa mais. Não era sobre isso. Não era sobre isso. Ele estava falando da morte de Pedro. Pedro não entendeu muito bem. Não entendeu. Mas ele viu que não era coisa boa. A história diz, a tradição diz que Pedro foi preso pelo Império Romano. Foi levado no cárcere. Um dia tiraram Pedro de lá. Colocaram uma roupa de executado, condenado à morte. O pegaram pela mão, o levaram para onde ele não queria ir. Abriram os seus braços e Pedro foi crucificado. E quando ele viu que ia ser crucificado como Jesus, pediu para que o crucificasse de cabeça para baixo, porque ele não era digno disso. Diz aqui a Bíblia que Cristo falava do tipo de morte que Pedro teria. Pedro não entendeu muito bem, só que Pedro sentiu, percebeu que não era coisa boa. Não era coisa boa. O que virá na tua vida? Pode vir o desemprego de imediato, a morte, uma doença, uma traição, qualquer desgraça. Olha só o que Pedro fez. Bom, diz o verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, disse o que para Pedro? Segue-me. Pedro, o teu futuro não é legal. Você vai ser levado para onde você não quer. Vão abrir os teus braços e não vai ser joia. Mas Pedro, segue-me. Diz o verso 20, então Pedro voltando-se viu que também ia seguindo a eles o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Pedro olhou para o lado e viu que vinha também seguindo a eles quem? João. E Pedro diz para Jesus: Jesus, o que vai acontecer com esse ali? Me fala. E com ele vai acontecer o quê? Pedro, eu não posso falar. Eu posso falar o teu futuro, mas o dele... mas já que você está me pedindo, Pedro, olha, vai ser feio o negócio para ele. Ele vai ser preso. Vai ser jogado num caldeirão de azeite fervendo. Ele vai ser exilado numa ilha de Patmos. Vai sofrer a solidão, a perseguição, o abandono. Vai ser terrível para ele, Pedro.
Dias atrás eu fui triste, falar com um colega, disse assim: meu amigo, estou triste, tenho 5 multas para pagar no meu carro aí, PVA. Junto com o IPVA, mais 5 multas. Eu estava arrasado. Só uma era de 500. O FIR lá, pois o meu amigo disse assim: eu tenho 11. Quando ele falou que tinha 11, as minhas 5 já não tinham mais peso nenhum. Pedro queria ouvir de Jesus: João vai sofrer demais. Então, o meu mal não é tão mal assim. Aí está o segredo da felicidade ou da infelicidade. Muitos ficam olhando para o lado, para o vizinho. Quem é gordo queria ser magro, quem é magro queria ser gordo, quem é alto queria ser baixo, quem é moreno queria ser loiro, é assim. Sempre vai ter alguém com uma mulher mais bonita que a tua. Sempre vai ter alguém com um marido mais carinhoso que o teu. Sempre vai ter alguém com filhos melhores que os teus. Sempre vai ter alguém com um emprego melhor que o teu. Sempre vai ter alguém com uma casa mais bonita que a tua. Sempre vai ter alguém com um carro melhor que o teu. Se você for ficar olhando para o lado, você nunca vai ser feliz. Jesus está dizendo aqui: Pedro, olha o que Cristo fala para Pedro, depois que Pedro queria saber o que ia acontecer com João. Diz o verso 22, respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Pedro, não se meta na vida do outro. Ele, quem? Não estou vendo ninguém, estou vendo você, Pedro. E para você eu te digo: segue-me. Mas e João? Não te interessa. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, problema é dele e meu. Quanto a você, segue-me. Fim da história. Pare de ficar olhando para o vizinho. Se preocupe com o seu irmão, sim. Ore por ele. Número 1. Número 2, posso ajudar em alguma coisa? Número 3, não existe. Ore e ofereça ajuda. Se ele aceitar e pedir, ajude. E mais nada. Viva a tua vida. Se contente com o que você tem. Uns sofrerão mais, outros menos. Uns têm mais, outros menos. Mas para todos Deus diz uma coisa: segue-me, seja fiel, não importa o que aconteça. E agora, olha só o final. Então tornou-se corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Cristo não dissera isso. Ele disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? É isso que ele disse. Sabe o que aconteceu com aquele nosso irmão lá da telha? Ele orou e disse: Senhor, eu quero um verso que me responda. E abriu a Bíblia depois da oração em Jó 38, verso 38. Se você for rápido, você vai ver o que eu vou dizer lá. O que diz lá? Jó 38, verso 38. Está escrito lá assim: para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Ele tirou do contexto, o verso é claro, mas ele viu pó. Minha telha é feita de pó, de terra. Torrão, ela é queimada. E o torrão, a barro deve se unificar, se fundir, se apegue um ao outro. Deus vai reverter o quadro. Quando, como, não sei. Teve uma ideia. Falou com o irmão dele, Osmari Lenzi, sócio dele na fábrica. E disse: mano, a nossa fábrica está com problema. Você está vendo, estamos falidos. Só que tem um detalhe: metade dessa fábrica pertence a Deus, a outra metade não pertence a Deus. O irmão dele não foi batizado. Eu devolvo o dízimo da minha parte, você não. Vamos fazer um negócio, vamos dedicar toda essa fábrica a Deus. O irmão disse: vamos, não custa nada, estamos falidos mesmo. Ele chamou os funcionários. E disse assim: de hoje em diante a Cerâmica Safira tem um novo sócio. Esse novo sócio, eles ficaram: mas quem é o doido que vai entrar de sócio nessa fábrica? É Deus. E nós vamos devolver o dízimo, 10% de todo o lucro dessa empresa. E se não sair mais telha que preste, eu vou colocar minha cabeça no machado. Não sei, vocês podem descer o machado. Foi assim que ele falou. Meus irmãos, você recebeu um papelzinho? Não recebeu um papelzinho aí? Recebeu ou não recebeu? Esse aqui?
Quem não recebeu, levanta a mão. Diáconos, entreguem. O diáconos passa pelo corredor e entrega. Mais 5 minutos eu termino. É para você preencher agora, ou mentalmente, ou com a sua caneta, não importa. Ninguém vai olhar isso aí. Ele é autoadesivo. Você depois cola na Bíblia. Levante a mão que você vai receber. Aqui diz assim: dedicar a Deus o meu corpo, meu tempo, meus talentos, o dízimo, o pacto, uma sugestão de 10%, ou você escolhe o seu percentual. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, percentual que você quiser. Não comece com um percentual muito alto se você nem é pactuante. Comece um percentual que você acha que é possível e depois você vai vendo o que Deus vai fazendo na sua vida. Aquele irmão nosso, José, fez Deus sócio do seu negócio. Não quer fazer você, Deus, sócio da sua vida? Ou você quer andar sozinho, do seu jeito, da sua moda, da sua maneira? Deus é dono da sua vida, dono do que você tem, dono de tudo que nós temos. Deus só nos permite administrarmos a vida que nem é nossa, os dons que não são nossos, os talentos que não são nossos, o tempo que não é nosso, o dinheiro, o recurso que não é nosso. A questão de devolver o dízimo e definir um percentual de ofertas não é uma questão financeira, é uma questão que vai muito além. O meu pai é sapateiro, arruma calçados, sapatos, chulé velho das pessoas que levam lá. É isso, pronto, a vida toda. Ganha um salário mínimo de aposentadoria e é sapateiro até hoje. Tem quase 70 anos. O irmão dele é a mesma coisa, é salário mínimo, aposentado, e é sapateiro com o meu pai. Trabalham juntos. O meu pai foi sempre dizimista e ofertante. O meu tio, o irmão dele, nunca. Dias atrás eu falei com ele, minha tia me exortou para falar com ele. Eu disse: tio, por que você não devolve o dízimo? Nunca devolveu na vida? A tia falou: por que não devolve, tio? Sabe o que ele respondeu? Não sobra. Como é que para o meu pai sobra, para ele não sobra? Os dois trabalham juntos, têm o mesmo salário e tudo mais. Não é que não sobra. O meu pai confia, o meu tio não confia. Quando você não devolve os dízimos, não entrega as ofertas, não tem um percentual definido de ofertas que você vai dar para a igreja, não é porque está faltando dinheiro, é porque você não confia. Não confia em quem, pastor? Não confia na igreja local, nem na associação, nem na organização da igreja. Não confia. Aí eu te pergunto: como que você é membro de uma igreja que você não confia? Você confia no que ela ensina? Segunda coisa, você está dizendo: eu não confio em Deus. Não confio em Deus. Eu não confio que com menos no meu bolso eu vou me manter. Eu não confio em Deus. E a terceira coisa que você está dizendo, sabe o que é? Eu não confio na igreja, eu não confio em Deus, eu confio no meu braço, é nas minhas redes, é na minha profissão. Eu confio, eu me garanto. Você é livre para continuar assim. Você é livre. Ou você é livre também para decidir confiar em Deus. Confiar em Deus. De hoje em diante a fábrica tem um novo sócio. E aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram ouvindo, ele disse: eu vou devolver o dízimo da fábrica. Era um sábado, eu estava lá na casa do José, o forno estava fechado. As telhas estavam lá no forno. Ele disse: pastor, amanhã eu vou abrir os fornos. Segunda-feira eu fui lá na casa do José. Ele disse: José, o que aconteceu? Me fala. Pastor, vem aqui olhar. Depois que dedicamos a fábrica a Deus, olha só como saíram as telhas, pastor. Querem ver? Sim ou não? Saíram perfeitas novamente, amém? Disse ele: pega uma aqui, pastor. Eu peguei e trouxe, invernizei. Isso foi em 93.
Nunca mais deu problema lá. Hoje em Rio dos Cedros tem uma igreja bonita na Rua Matriz. Ela ajudou a construir igrejas em Timbó, Pomerode, tem 3, Rodeio. E José está lá, José Carlos Lenz, Cerâmica Safira. Ele decidiu fazer Deus sócio do seu negócio e da sua vida. Podia ter escolhido não fazer também. Você que escolhe. Deus não precisa do seu dinheiro. Não é você que paga o meu salário, não. Não fará nenhuma diferença se você for fiel ou não para mim. Deus traz outras pessoas, novas pessoas, que decidem ser fiéis. O seu dinheiro, por mais alto, grande que você acha que seja, não faz diferença nenhuma. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que você confie nele, que você tenha a experiência de confiar nele, como o sustentador, o mantenedor da sua vida. Você que escolhe, confiar no seu braço ou confiar em Deus. Eu termino dizendo as palavras de Jesus para Pedro. Mas Jesus, vão me enforcar, vão me matar, vão me crucificar. Não interessa, Pedro, o que vai acontecer. Quanto a você, segue-me. E para você, se Jesus viesse no teu ouvido e falasse o teu futuro, o que ele falaria para você? Talvez ele diria: você vai morrer de câncer, você vai morrer assassinado, você vai ficar vivo até eu voltar, você vai ser traído pela mulher ou pelo marido, teus filhos vão... Alguma coisa ele falaria. Nesse mundo teremos problemas, mas sabe o que ele falaria para todos igual? Segue-me. Mas pastor, e se vier um câncer? Segue-me. E se eu perder o emprego? Segue-me. E se acontecer tal coisa? Segue-me. E ponto final. Sabe? É isso. Quer você seguir a Jesus? Aconteça o que acontecer. Se você não é fiel hoje, se você não o segue hoje de verdade, você acha que lá mais para frente, quando vierem os problemas mesmo, você vai seguir? É hoje o dia. E essa questão de dízimos e ofertas é só um detalhe na vida cristã, só um detalhe. Mas é uma questão de confiar ou não. Se você não é fiel, passe a ser. Anote aí no papelzinho, anote aí. Quanto você vai devolver de dízimo? 10%. Quanto você vai entregar de oferta? Anote aí. Destaque, cole na sua Bíblia, no final, na saída, se você não colocou o nome, ou se mesmo que você colocou, você pode deixar lá. Eu vou entregar para o pastor orar por você. Esse envelope aqui, ó, vai estar para cada pessoa lá fora. Aí você vai dizer: pastor, mas eu já sou dizimista. Não interessa, pegue e leve. Porque assim aquele que não vai ficar constrangido em pegar. Leve para a tua casa. Faça um teste, não com Deus, com você mesmo. Não é Deus que precisa ser testado, é você. Mas eu quero entregar isso aqui para alguém que diga para mim: pastor, eu não tenho sido fiel. Mas não interessa, daqui para frente eu vou ser. Me dá aqui esse envelope, eu vou levar para casa. Eu vou ser fiel a Deus, nesse particular também. Quem quer pegar aqui da minha mão? Dizer: pastor, dá para mim isso aqui. Isso aqui é meu. Eu não fui fiel, quero ser daqui para frente. Quem vai pegar? Tem alguém? Vem aqui, irmã. Amém? Provai e vede. Que Deus te abençoe. Você vai receber também, além desse envelope, você vai receber esse folder aqui, esse folheto, livrinho. 35 perguntas, dúvidas que você possa ter sobre dízimos e ofertas. Para você tirar alguma dúvida. Mas o mais importante é você decidir seguir a Jesus. Eu quero seguir. Não importa o que aconteça. E olha, na minha vida tem acontecido coisas bem ruins. Mas eu quero continuar seguindo. Quer você também? Diga amém. Amém. Não importa o que aconteça. Segue-me. Segue-me. Que Deus abençoe você. Amém.